cursos de aperfeiçoamento para os períodos, se vocês... Ou oferece, vê se, ou define uma Entendeu? pauta de cursos, vê a procura. Não. Só para não achar que Que nós é fazíamos mentira, tá? O antigamente. conselho deu eu dei cálculo trabalhista umas 5 turmas durante uns 5 anos, mas teve em Pelotas também que a gente conseguiu, com alguma parceria do de lá. Eu fiz mais de 20 cursos. E aí tinha essa questão da remuneração, então tinha que estar atrelada a arrecadação. E depois se achou que não podia, que o conselho não podia mais dar curso. Eu sempre briguei lá. Mas na lei do economista fala da qualificação do profissional. Antes do Ferrari como presidente. Não fala. Não, mas é isso que eu Aí disse, quando é mais- entrou, E aí não sabe? podia nem palestrar, o cara tinha que palestrar gratuitamente. E não podia ser um conselheiro. Não podia ser conselheiro. Então, assim, ó, estou tentando resolver o problema. Santo de casa não faz milagre. Então, estou tentando resolver dessa forma, para remunerar adequadamente todo profissional que vier a fazer o curso, entende? É isso aí que eu estou buscando. Na esquina da minha casa. Sei lá, quem queria fazer a pergunta? Acho Olha, só um complemento aí, assim, ó, a questão do curso é muito, eu vejo muito simples. Por exemplo, o Corecoma legalmente não poderia, né? Eu não sabia que seria Claro que pode, de contratar não tem nada na lei juridicamente. que proíbe. Eu acho que dá para estudar outros pareceres de outros advogados. Eu acho meio... Não, parece assim, que o Corecoma de São isso Paulo é uma- faz, né? Faz. Não faz. São Paulo Não sim. faz. Quem faz é o sindicato. Não, mas é que São Paulo é diferente, porque São Paulo, além do sindicato, Tem a eles ordem têm e a sociedade. A ordem e a sociedade. A Não, mas ordem. outra ordem jurídica para... Tá, mas eu já estou solucionando nesse sentido. Por exemplo, nós queremos... Mas eu contratar já mais dei gente. curso em São Paulo. Vai ser a Margarete, vai ser o Fabiano, vai ser... Eu dei o Ivani, curso em vai ser São assim, Paulo várias oferecido pessoas. pelo Conselho Regional de São Paulo. Porque eu dei curso no Brasil inteiro, em Conselho. Ceará, há mais anos, claro. Além aqui do Rio Grande do Sul, que eu dava muito, eu já dei. Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Tudo. Rio Grande do Norte. Eu até Rio me Grande do perdi. Norte. Eu dei tanto curso Mas no muitas passado. vezes se vai Faz só no curso Dos conselhos, não, dos do conselhos. CLC, mas não se sabe por trás quem é que efetivamente está Claro. ganhando a receita. Eu fiz o meu primeiro curso de perícia lá no Eles têm uma- São Paulo, Eu por acho Pedro, isso. né? Pedro. E aí nós como a gente não tem uma Mas, parceria com E lá o sindicato é bem forte, né? Por causa da presença deles. Não, o processo. Não, o sindicato, por exemplo, botar uma chapa de tem sindicato. briga, o sindicato. Pegar o sindicato Uma tem do que... É, o Os problema... sindicatos também oferecem. Eu não quero política. Tem os Não, não é política, é só... Não, eu sei. Eu acho assim, ó. Eu vejo assim, ó, a O próprio solução... São Paulo não se entende. Eu vou dizer assim, São Paulo, tá? Tu fala disso, eu acho que é legal. O Pedro cresceu nisso, BBB. Só que o Pedro cresceu e está lutando para ser presidente do conselho há 4 anos, tá? E desculpe, ele tem feito algumas bobagens, porque às vezes ele põe um cara lá na chapa dele que não pode ser eleito, né? Aí ele é eleito e perde a chapa, um monte de coisa. E a briga de São Paulo, tá? Política. E eu acho assim, ó, o Pedro, gente, teve bons relacionamentos, o Pedro, ele é Pedro. E eu sou economista. Então eu acho assim, ó, nós estamos pensando em termos de economista perito. Eu não quero assim, ó, nada contra o que o Pedro sabe? Mas nós temos que focar mais para nós. E eu acho que tem várias pessoas aqui que podem trazer um benefício muito grande para a categoria. Entende? Eu coloco nisso. Fala. É tu? Eu mesmo. Eu sou o Evori, economista perito aqui no Rio Grande do Sul, e fico feliz de ver a quantidade de profissionais que se interessaram pela nossa reunião. E eu vim também por uma curiosidade de ver o que é que vocês vieram buscar aqui hoje. E acho que isso seria importante de ser bem identificado. O que é que cada um veio buscar aqui hoje. Primeiro porque às vezes vocês que tiveram o privilégio de serem escolhidos para nos falar nessa noite, pode ser que o que vocês vieram trazer não seja aquilo que nós viemos buscar. E nós precisamos chegar a um entendimento sobre isso, para que a gente possa cada vez mais, em cada encontro, ter mais resultados de interesse de todos. Eu vejo muita gente jovem aqui,
e vejo muita gente profissional que já tem muita experiência aqui e a gente tem muita coisa para trocar. Primeiro, como foi falado por vocês aí, quem já está no mercado há muito tempo tem sempre o que aprender. Até porque as coisas não se mantêm estáticas, elas vão se aprimorando, vão se renovando, se atualizando e às vezes a gente dentro do escritório não percebe, porque a gente está dentro de uma rotina já engajada, que já está em andamento, a gente não se dá o trabalho de sair a ver o que está mudando. Então saber o que cada um de vocês veio buscar e o que cada um de vocês está necessitando é bem importante para esse grupo todo. Então nós temos que ter um jeito de identificar essas necessidades. Os cursos, eu diria assim, ó, dentro da minha experiência, a perícia econômica e financeira, ela trata de apuração de haveres. Eu poderia resumir exatamente com esse único termo, apuração de haveres. Para nós fazermos uma perícia de apuração de haveres, nós podemos necessitar de conhecimento de política econômica, de política monetária, de política salarial, de política previdenciária, tributária e fiscal. São várias as políticas e as normas que nós precisamos conhecer. Além disto, nós vamos nos deparar com toda a parte do Código de Processo Civil, que são os caminhos que nós temos que saber usar para fazer a apresentação do nosso trabalho técnico. Então aí, que tu estava falando antes, que numa primeira noite na sexta-feira, tu fazia toda uma apresentação da parte conceitual e básica. E isso precisa continuar. Que é Nos cursos que Esse forem é dados, fundamental. nós temos que saber transmitir para os que estão iniciando este conhecimento, porque este é fundamental. Além de saber dizer para vocês aonde buscar os conhecimentos sobre todas essas políticas e normas e legislações necessários à apuração de haveres do processo que nós vamos trabalhar, do caso em particular que nós vamos trabalhar. E isto se diferencia de um trabalho para o outro totalmente. Por isso que é tão difícil nós dizermos para vocês em um curso que vocês estão prontos para fazer perícia. É bem difícil, gente. Não, e outra tão coisa, simples. o colega lá pediu para a gente disponibilizar trabalhos. Eu disse, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, Margarete, com razão. É bem isso. Assim, É ó, bem isso. eu posso te dar um processo de cheque especial, te dar um processo de substituição tributária, te dar outro processo de avaliação de empresa. O teu caso vai ser diferente. Tem que aprender Até a desenvolver mesmo, a Entendeu? lógica. Tu pode até ter, tu vai olhar o que eu fiz, mas tu vai ter que ligar para alguém te ajudar. Tu sabe, a comida tem Na vários primeira temperinhos, né? O tempero é de vocês. Não E tem assim, colocar isso. Entendeu? se vocês Eles não tiverem... são iguais. Se Eu vou vocês tiverem continuar a fazendo sorte- mais federal ainda? Sim, Continua. e trabalhista agora. Agora estou Trabalhista sendo nomeado também. por um juiz na trabalhista. Mas em Paraná, né? Ele gosta de Não, aqui a trabalhista é de Porto Alegre, mas eu faço perícia na federal em todo o país, É? aí Sim. sim. Mas o que eu ia falar, assim, se vocês tiverem o privilégio de serem convidados por um juiz para ser perito dele, vocês vão talvez serem chamados em função do conhecimento específico de uma determinada matéria. Que foi isso que aproximou vocês daquele juiz. O juiz gostou da opinião que vocês emitiram em determinado processo. E aí ele vai começar a nomear vocês. Mas ele vai nomear vocês em tanta matéria diferente que vocês vão ter que estudar muito e cada vez mais. É como eu sempre digo, Gente, às volta e meia, depois de quase 40 anos de perícia, eu pego o processo que eu tenho que ler 10 vezes para saber o que eu vou fazer. Porque é uma matéria que eu nunca vi. O que me aproximou do judiciário, como perito, foi a matéria do Sistema Financeiro da Habitação. Lá pelos idos de 92, quando eu comecei a fazer perícia. E no ano de 2000, vendo a pouca existência de profissionais efetivamente qualificados na matéria, eu me preparei bem, estudei bem a matéria e me ofereci para dar um primeiro curso sobre Sistema Financeiro da Habitação, já tendo dado alguns cursos no Sindicato de Economistas e na Sociedade de Economia, também aqui no Conselho. E aí ofereci um curso para a Justiça Federal. E no momento que eu ofereci esse curso na Justiça Federal, a Justiça Federal me levou
para dar cursos pelo país afora, para a magistratura. E isto, evidentemente, me abriu oportunidade de fazer trabalhos não só em sistema financeiro da habitação, e é isso que eu digo para vocês. O sistema financeiro da habitação foi o que me aproximou, me deu a confiança ao juiz de me convidar para ser perito. Mas ali ele me apresentou uma infinidade de matérias que tramitam na Justiça Federal, desde trabalhista, enfim, tributário, fiscal, previdenciário, várias matérias. E eu fui obrigado a estudar a legislação, a normatização de cada uma delas, ao ponto de oferecer uma opinião de confiança, de qualidade. E eu consegui, com um trabalho assim realizado, me manter fazendo perícia há quase 30 anos. 27 anos que eu faço perícia, como perito, essencialmente como perito do juiz. Tenho muito poucos trabalhos de assistente técnico, muito poucos. Então, são nichos, cada um nem sempre procura, mas é aquilo que vem ao seu encontro e é aquilo que a gente abraça. Para mim foi assim que o trabalho pericial se apresentou e que eu consegui, com muita dificuldade, realizar. E acho que hoje nós temos uma boa experiência para trocar. Para vocês terem uma ideia, só um assunto de curiosidade. Alguém consegue admitir que ao se calcular uma dívida, os juros possam ser calculados em cima do principal sem a correção monetária? Claro. Tu não vale, Margarete. Tu não vale, Margarete. Tu é mais antigo do que eu nos perícias. Com certeza. Calcular juros sobre o principal sem correção monetária. Isto já foi possível na legislação brasileira, em matéria tributária. Hoje não mais, mas já foi possível. Mas como já foi possível, há casos hoje, baseado naquela experiência, em que o judiciário entende que caberia sim a aplicação dos juros sobre o principal sem a correção monetária. São coisas que para nós parecem um absurdo, né? Até porque ninguém pratica mais isso hoje, mas volta e meia aparecem coisas desse nível, gente. E a gente, como economista, que está calcado, tem o conhecimento já enraizado sobre práticas desde a época acadêmica e de cursos de especialização, mestrado, doutorado, nunca se vê essas coisas desse tipo. E daqui a pouco na justiça a gente vai encontrar coisas assim, né, que são antagônicas àquilo que a gente aprendeu na nossa mesa acadêmica lá. Então, a gente precisa fazer muitas trocas. A construção desses conceitos, na hora de se trabalhar numa perícia, elas são bem importantes, sabe? É bom que vocês busquem alguém para trocar uma ideia, antes de emitir uma opinião que possa estar equivocada, alguém que já tenha tido uma experiência. Não se privem de consultar alguém, não se ofendam, não se achem menores, se sentirem a necessidade de consultar alguém que seja próximo de vocês para trocar uma ideia antes de emitir uma opinião sem um eu até digo bom que é fundamento. indispensável para quem não está habituado com a matéria, para não fazer feio, né? Até para a categoria. Isso que eu sempre digo para quem está iniciando. Eu prefiro ajudar para não fazerem um trabalho mal feito e denegrir a nossa imagem. E ali, eu estou agora terminando uma reforma. Eu fiz uma reforma na minha casa e o meu escritório é no andar de baixo. E no meu andar de baixo, agora eu terminei minha reforma em casa, eu voltei a morar no apartamento e estou com o meu escritório terminando uma reforma também no escritório. E ali eu vou conseguir disponibilizar uma sala de aula para 18 lugares. Então nós podemos começar a pensar naquela ideia que nós tínhamos tido lá atrás de começar a fazer cursos em parceria com o Corecon lá no escritório. Eu acho que assim, nós temos várias, né? Eu acho, por isso que eu te digo, essas reuniões são importantíssimas, porque a gente cria ideias, né? E acho que hoje eu tenho, né, aprendi um monte, que eu acho que a gente aprende nessa troca, e eu gostaria que a gente pudesse também fazer essa troca numa vez por mês lá no Corecon. Eu tentava fazer ao meio-dia, não sei se o meio-dia é o melhor horário,
mas eu tentei sempre não fazer um horário que não tivesse problemas para o pessoal, sabe, na questão de deslocar, né, de não estragar o dia. E eu estou colocando isso, já tivemos uma reunião, né, e eu acho que eu vou propor para vocês também outras reuniões nesse sentido, tá? E eu hoje agradeço o Evori, agradeço a ti, Margarete, ao Fabiano, a todos aqueles que realmente, lá no primórdio da perícia, né, tiveram a coragem de pôr a cara para bater, porque era muito difícil. O que tu tá fazendo, economista aqui, sabe? Então, assim, ó, eu acho que isso é um trabalho que foi feito e acho que tem outros economistas por aí que não estão aqui, a gente não está convivendo, mas que possibilitaram uma série de coisas para a gente estar aqui hoje discutindo isso. Tá? Então, desde quando... Só quero... Desculpa. Esse trabalho de vocês, aí, principalmente, eu também conheci vocês há um bom tempo atrás, é de tanta importância, eu acho que não é só no Rio Grande do Sul, que algumas faculdades já estão começando a ter, ou pensar a ter na graduação. E acho, foi uma briga que eu levei muito para e a Ange está muito também, não sei se é letivo ou se é obrigatório. É obrigatório. Nós sugerimos, já que bom. Então, acho assim, eu acho que eu levei para muito congresso. Não sei quando vai ser isso, mas... Todos os congressos que eu ia da Ange, eu levava esse assunto. Me ridicularizaram no início, depois eu pegava o leve. Mas a questão perícia, a nível de Brasil, está pegando muito. Da Ampeg também, eu ia nas discussões e... A gente tem Ange um coquetel na sequência aqui, que nós temos uma hora depois para entregar a sala. A gente pode continuar, né, a conversa aqui do lado. Eu só quero saber se pro pessoal que veio ainda surgiu alguma dúvida. 300. Não, dúvida com relação ao bate-papo que nós começamos, né? Bom ouvir isso, muito bom. Tu me dizer que a Ange vai sugerir que coloque como eletivo. Estão começando a discutir o assunto. Cláudia queria falar. Cláudia está aqui. Só um minutinho aí. A Cláudia, que hoje é o dia dela também, né? Porque quanto tempo ela está no conselho, né? Ela tem sido a base para uma série de coisas para acontecer. Registro de remido para ela pela... Sim, tu está entregando o certificado para o nosso presidente. Canetinha. Os participantes que quiserem, eu acho que vai ter. Depois a gente... A caneta foi entregue, sim. A gente, uma coisa que a gente não tocou aqui De 2013 a 2007. E aí eu vou te pedir que leia aqui a nossa homenagem para a Margarete aqui. Conferida a economista perita Margarete Berinasso pela importante contribuição que tem dado ao desenvolvimento do ensino da perícia econômica e pela qualificação dos economistas no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Conselho Regional de Economia, 4ª Região. Então, eu meio que me afastei nos últimos anos. Pois é, né? Então é a hora de voltar, né? Então, E eu acho que não é só para ela, para uma série de outras pessoas, é a hora de voltar. Não estou dizendo assim, ó, que o fortalecimento se dá por isso, tio. Pelo conhecimento de todos. Tem o Fabiola, né? Fez. Olha, Brasil Telecom, quantas vezes ela ajudou quantas pessoas? Eu só quero dizer uma coisa que eu comecei a falar e fiquei até sem ar. Nós falamos antes em atualização, em troca de informações, mas o novo Código de Processo Civil, né, ele trouxe uma inovação
que os peritos têm que se manterem atualizados, né? Então é sempre bom pegar, pegar comprovante desses eventos para quem está querendo fazer junto ao judiciário, para comprovar que participam de debates, participam de... Eu quase esqueci isso, mas é uma coisa importante, né? Participo de curso, debate, encontro, que trata da questão da perícia. E também a questão do cadastro nacional dos peritos de economia, né? Eu acho que é a hora da gente fazer, tá? Mas já não tem? Tem, mas tu é inscrita? Eu sou. Eu não sou. Ele não é. E a gente convida Tem todos a muito, passar tu quer que é inscrito no Nacional? Eu sou, Não, desde que criaram. Então acho que é isso aí. Mas não tem anos esse Tem 1 ano, 2 anos. Não, tem 2 anos. Pessoal, Por começa favor. aqui do lado aqui. Os dois aqui favoritos.